Quantos de vocês vão a museus no final de semana, por exemplo, né? Quantos museus vocês foram no ano? Então, o que era para durar um mês, vai fazer quase 40 anos. Cada coisa foi feita por pessoas, então é algo único, cada coisinha. O museu, na verdade, é um espaço múltiplo, né? A gente tem diversas perspectivas, diversas tipologias de museu, né? Nós aqui estamos trabalhando com um museu de arqueologia, tradicionalmente arqueologia e depois ciências naturais. Então, a importância desse acervo que a gente tem aqui, porque o Museu de Arqueologia, fundado pela professora Janete em 1987, ele vem com o intuito de ser uma exposição. E depois a gestão superior da Universidade Católica entende a importância daquilo e transforma ele em um museu. Então, o que era para durar um mês, vai fazer quase 40 anos. Os museus em si, eles já nascem dentro de um berço das universidades, desses ambientes acadêmicos, né? Então, acho que por isso que são tão importantes na grande valorização do próprio Estado. Mas eu acho que a grande dificuldade em si está muito relacionado à falta de popularização desses espaços, né? As pessoas costumam ir a museus na Europa, mas não vão nos museus do Brasil. Então eu acho que a falta de conhecimento mesmo, ou de maturidade do que esses espaços podem produzir, né? Não só atendimento às escolas, mas visitações mesmo. E a importância desse acervo é um acervo que traz múltiplas possibilidades, não só nas pesquisas arqueológicas, mas entendimento como desenvolvimento cultural de populações indígenas no interior, porque a Furna do Estrago, que é onde foi feito essa escavação, inicialmente pela professora Janete, né, essa descoberta, ela termina sendo disputada por diversas populações indígenas, né, os capinauás, funiôs, os chucurus. Então, ela é disputada por essas populações, não numa disputa negativa, mas pelo contrário, pelas possibilidades de semelhanças. Janete, enquanto mulher, enquanto cientista em sua época, passou por muitos desafios, né? Então, eu, enquanto também cientista, mulher, que estou no espaço, agradeço, na verdade, por ela ter iniciado isso desde atrás, né? Desde sempre, assim, no caso, desde de uns anos atrás, ela inicia essas expedições com muita dificuldade, muitos preconceitos, e é uma referência, né? Uma referência para nós pesquisadores como um todo, mas especialmente para quem é mulher nesse espaço, né? De trabalhar em campo, trabalhar em expedições, trabalhar com material arqueológico, ela é uma sumidade, ela é uma referência muito importante. A preservação desses acervos arqueológicos de Pernambuco se dão de maneira muito ímpar, porque se você olhar aqui dentro do museu, quando você visita o espaço cultural, nós temos um mapeamento de todos os sítios pré-históricos do estado, né? E na região do Brejo da Madre de Deus, onde foi encontrado esse material, existem muitos sítios arqueológicos pré-históricos. Então, a importância desse trabalho também se dá por conta desse mapeamento, né? Quando se descobre um sítio, eles escavam, captam material, né, resgatam esse material, na verdade. É importante para a gente entender como funcionou essa construção cultural, principalmente das populações indígenas, que ainda conseguiram, na verdade, manter muito de sua identidade, né? A gente sabe como foi devastador o período de colonização, né? Então,
as comunidades que conseguiram sobreviver ou conseguiram resgatar suas identidades dependem também desse material que é encontrado. Então, a importância ela termina sendo múltipla, não só para as comunidades indígenas, como para nós pernambucanos, né? Entender o nosso passado para preservar. Afinal, todo pernambucano é megalomaníaco, né? O mundo começou no nosso marco zero, então, o nosso marco zero é o início do mundo. Então, para a gente preservar a nossa cultura de modo que a ciência também consiga contribuir para isso e reforçar também esse nosso orgulho, né? Nós estamos passando por um processo de sistematização dos acervos, devido, inclusive, ao projeto que a gente ganhou do FINEP. E aí, esse processo de sistematização, ele ocorre justamente numa sistemática. Então, nós estamos fazendo a higienização das peças de forma cautelosa, medição das peças, então o peso, as medidas no caso de altura, diâmetro, também a gente tá sendo feito isso. Fotografia científica, para a gente disponibilizar não só para os artigos científicos, né, publicações do próprio museu, mas também para a sociedade. Então essas peças elas ficam também disponíveis no nosso site. No caso, isso é muito importante como a sociedade nos enxerga. Então, eu faço aqui um trabalho em 4 paredes. Saio e a sociedade não sabe o que eu faço aqui. Então, é importante para mim, enquanto arqueóloga, enquanto profissional aqui, enquanto técnica do museu, também facilitar esses acessos. O principal público do museu são estudantes e transeuntes que passam tanto pela Rua do Príncipe como pelo outro acesso do museu. Então hoje nós usamos as redes sociais digitais, as malas diretas com escolas para fomentar esse acesso ao museu e num médio e longo prazo nós entramos no cadastro de museus do estado de Pernambuco, estamos no cadastro de museus nacionais para aumentar esse fluxo de pessoas. Então aí pensando no longo prazo também entrar num trade turístico para entrar nesse grande centro, o centro expandido do Recife, para aumentar o fluxo de pessoas. É pensar numa comunicação estratégica para o museu, de como passar esse acervo. E aí eu não vou dizer que essa é uma dificuldade, mas é entender essa necessidade de como divulgar, por exemplo, como eu vou divulgar um crânio, como eu vou divulgar um fóssil. E existem processos e técnicas dos povos detentores desse material. Então, como divulgar isso e sempre pensando que é uma instituição de ensino e pesquisa. Então, nós não somos um museu aberto ao público pensando só no visitante em atrair faturamento. Aqui na Unicap eu tive a oportunidade dentro do museu de estar fazendo todo tipo de intervenção que você imaginasse assim, relacionada ao acervo. Desde a prototipação de peças para a área de acessibilidade, né, como placas de identificação em braille, suportes de MP4, né, para recursos audiovisuais, e também a parte dos próprios artefatos, né. Então a gente tem aí crânios de hominídeos que precisam de análises e reparos e tem-se todo um cuidado, né, nessa parte da preservação desse material e atualmente é o que eu estou mais me direcionando a produzir, são crânios devido à necessidade da preservação desse material. Esse avanço tecnológico, né, ele tem trazido mais possibilidades de trabalho e de formatos de geração de conteúdo. O avanço tecnológico ele não surge como um substituto nem dessas mídias, nem como um substituto do próprio material em si. Pelo contrário, ele traz uma nova forma de você enxergar e interagir com esse material, né, e que você só consiga fazer estudos em outras mídias, seja através de VR, de impressão 3D, você interagir com um objeto físico que não seja um objeto real, mas que preserve aspectos extremamente relevantes para estudos, né, para avaliações científicas. A gente às vezes olha com um olhar muito ossos, por exemplo, ou contas, mas cada coisa foi feita por pessoas. Então, é algo único, cada coisinha. Queria convidar a todos e a todas
para partilhar desse espaço incrível que é o Museu de Arqueologia e Ciências Naturais da Universidade Católica de Pernambuco. A gente está aberto de terça às sextas, de 9 às 4 da tarde, sem parar para almoço, e no sábado, de 9 a meio-dia. E é totalmente gratuito. A gente tem que parar de achar que museus não são espaços para a gente estar. Pelo contrário, são espaços para a gente sempre ocupar, né? Todo museu nos pertence. Até quando não querem a gente dentro do museu, ele nos pertence. Venham conhecer, assim como a gente tem esse papel também de sair para divulgar, mas é importante que as populações, né, enfim, daqui do entorno, de outros estados, venham também, conheçam essa história e divulguem também.